Bom dia, ano novo, uma vida nova, estamos no comecinho do ano, um feliz sábado para todos e que Deus abençoe todas as nossas famílias, nossos irmãos, você que está aí vendo essa live, que esse ano possa ser um ano de muita alegria, diferente do ano passado e que Deus possa estar conosco. Vamos louvar a Deus agora com um hino muito conhecido do nosso inário, Porque Ele Vive. Maravilha, né? Quão bom é cantar, louvar o nome do Senhor, né? Que delícia, um hino tão gostoso de cantar, né? Porque Ele vive. Agora vamos prosseguindo com a nossa programação, cantando a música Maior que Tudo. Cante conosco. Maior que reis, e a natureza e tudo que se fez, maior que coisa.
Deus seja louvado. Agora nós vamos cantar uma música bem conhecida também no meio adventista, Maranata. Cante conosco. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, segura em tuas mãos, e nada temerei. Tu és santo, ó Senhor.
nome do Senhor nosso Deus seja louvado. Provérbios 3, verso 9 diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Esse momento é um momento dos dízimos, das ofertas, e nesse momento está passando aqui o endereço para que você possa estar devolvendo seus dízimos, oferta ou pacto. Enquanto isso, nós está cantando o hino Entrega. Santo Deus, muito obrigado por estarmos agora na Tua presença, pela oportunidade que temos, ó Deus, de Te louvar a cada dia. Aceita, Senhor, o nosso dízimo, a nossa adoração. Nós Te pedimos, ó Pai, e continuando na Tua presença, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Mais um ano estamos reunidos aqui para a glória do Senhor. Ano passado foi um ano um pouco difícil, mas estamos em oração para que esse ano, em nome de Jesus, seja melhor. Agora é um momento muito especial, que se você que está em casa tem um pedido, tem um agradecimento, você pode colocar aos pés do Senhor agora. Vamos cantar Santo somente ao Senhor.
habita nas alturas dos céus. Te agradecemos por essa oportunidade de estarmos reunidos aqui para santificar e glorificar o seu nome. Senhor, os nossos pedidos e os nossos agradecimentos estão aos teus pés, ó Pai. Seja feita a tua vontade. Só o Senhor sabe do que nós precisamos. Te peço que esteja conosco agora, nesse culto que se segue. Venha abençoar a nossa vida e estar com as pessoas que mais necessitam neste momento. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, tá funcionando? Tá funcionando? Bom sábado a todos. Eu quero dar aqui as minhas boas-vindas a esse novo ano, né? Acho que o ano passado, né, foi um ano com muitas dificuldades com essa pandemia, esse vírus. Eu costumo brincar com a minha família, né, de que hoje, quando a gente para falar com alguém, ou a gente vê em qualquer TV, qualquer coisa, tudo é pandemia, vírus, médico, vacina. Esses foram os assuntos que viraram momento principal nos dias de hoje. Mas, graças a Deus, muitas pessoas que estavam acamadas, né, não estão mais. Graças a Deus, a medicina está avançando, né, com a cura para a cura desse vírus, né, para a vacina e tudo isso. Eu quero pedir também para você se inscrever nas nossas redes sociais, tá? Se você é novo aqui, nunca entrou nesse canal, está vendo pela primeira vez esse culto no ano novo, já aperta no botão de se inscrever. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender dessa decisão. E você pode também seguir a nossa página no Instagram, tá? É IASD Jaguaré. Se você buscar lá, você vai ver todas as nossas programações e vai ficar por dentro de tudo que acontece aqui. O tema que eu tenho para falar hoje aqui para vocês é um tema que, na minha opinião, diz respeito a tudo que nós vivemos, todo o nosso cotidiano, toda a nossa vida, né, ela é repleta de desafios. Repleta. Se você parar para analisar, desde que você nasce, você já tem um desafio de nascer, né, seja o seu parto normal ou um parto cesárea, né, e depois, no decorrer da sua vida, você tem vários desafios onde você tem que enfrentar, onde você tem que correr atrás dos seus objetivos, e principalmente na vida adulta, né? Eu não sei se vocês já ouviram a expressão, mas normalmente quando você vê uma criança falando alguma coisa, eu, pelo menos quando era criança, meus pais diziam: "Ih, sabe de nada, ainda vai ver muita coisa, ainda tem muita coisa pela frente para você passar." E hoje, depois de adulto, eu descobri que eles estavam certos, né? Eu descobri que realmente tinha muita coisa que eu ainda não tinha passado e muitos desafios que eu ia enfrentar no decorrer da vida. E eu começo essa pregação perguntando basicamente o que a gente entende pela palavra desafio. O que essa palavra significa para nós nos dias de hoje, né? Às vezes acho que a gente pensa assim: olha, um desafio é algo difícil, né? É alguma coisa que faz com que a gente tenha um esforço, né? Alguma coisa, talvez um problema, não sei como vocês veem essa palavra. Mas, basicamente, se a gente parar ao pé da letra para analisar a definição, eu vou ler aqui para vocês. Desafio é um ato de realizar alguma coisa, normalmente além das suas competências ou habilidades, né? Então, quando a gente fala de desafio, a gente está falando de algo que você fala assim: olha, eu quero ser desafiado. É uma coisa que é além do que você está capaz, né? Para você subir um degrau a mais nesse ponto. Mas, quando a gente fala de desafios, o que a gente leva em consideração na prática? Como é que a gente vê essa definição? Será que a gente tem um conceito amplo do que seria um desafio nos dias de hoje? Às vezes a gente pensa como um problema financeiro, né? Ou às vezes um problema onde você tenha que se superar, né, para poder alcançar os seus objetivos, né, ou alguma habilidade que você tem que adquirir para poder chegar num outro nível, algum outro patamar que você deseje, né?
talvez uma prova, um resultado que você precise alcançar, né? Mas se você analisar criticamente, você vai ver que o nosso conceito que diz respeito a desafios, eles não levam em consideração alguns fatos que eu vou falar para vocês. Por exemplo, você já se imaginou num desafio onde a sua vida está em risco? Quando a gente fala de desafio, normalmente a gente pensa em alguma coisa que é um desafio que, digamos assim, que a gente consiga fazer, né? Mesmo que a gente não consiga naquela hora, mas depois a gente dá um jeito. Mas e se for um desafio que a sua vida está em risco? Ou a vida de alguém que você ama, né? Ou algum outro desafio que você não tenha outra opção a não ser vencer aquele desafio? Será que essa é a definição? Será que quando a gente fala de desafio, a gente leva isso em consideração? Será que a gente leva, por exemplo, olha, eu só tenho essa opção. É um desafio que eu não tenho a opção de falhar. Por exemplo, se a gente levar em consideração os desafios que eu falei aqui, né? Por exemplo, um problema financeiro. Num problema financeiro, você pode se reeducar financeiramente, né? Você tem opções para resolver o seu problema, né? Mesmo que naquela hora não dê certo. Já numa prova da faculdade, num vestibular, você tem a opção de, se você não passar, você estuda mais e refaz a prova, né? É um desafio, mas é um desafio que tem uma solução, né? Ou então, por exemplo, se você tem um trabalho chato, onde você tem um chefe difícil, né? Algo que não seja, que você fala assim, olha, mas meu Deus, eu não aguento mais trabalhar, esse meu chefe é muito difícil. Ainda assim, você pode sair do seu emprego, é uma opção que você tem. Ou seja, é algo que também é resolvível, ou você pode mudar de chefe, né? Mas, resumindo, basicamente o nosso conceito de desafio são coisas que podemos resolver, né? E algumas vezes a gente pensa que esses desafios que a gente considera como impossíveis, né? Que a gente já viu aqui que tem solução, né? Então, esses desafios que a gente considera basicamente impossíveis, a gente esquece de uma coisa, né? A gente esquece de colocar Deus na frente dos desafios. E o ser humano, ele tem, vocês vão concordar com isso que eu vou falar agora. O ser humano, ele tem a tendência de dar o seu jeitinho ali e fazer as coisas acontecerem de acordo com os seus próprios esforços, e não colocando Deus na frente, né? Ou seja, a gente tenta mover as coisas ao nosso redor para que elas simplesmente se encaixem. E a gente esquece do fato de que, quando a gente coloca Deus na frente dos nossos problemas, Ele é a solução para os problemas. Ou então, existe um outro caso, né, onde, às vezes, a gente só coloca Deus na frente dos nossos problemas quando a gente realmente precisa. Quando as nossas tentativas de fazer com que aquele problema dê certo, de fazer com que aquelas coisas se encaixem, nada deu certo. Então agora eu vou correr para Deus e é a minha última alternativa, eu vou apelar para Deus, né? E a nossa mente humana, ela não é capaz de imaginar o que Deus poderia fazer por nós, caso confiássemos nele todos os nossos problemas, nossos anseios e todas as outras coisas, né? E hoje a gente vai analisar uma história aqui que, na minha opinião, é uma das histórias mais fantásticas que a gente tem na Bíblia. E ela mostra exatamente como a gente deve agir frente a esses desafios e problemas que a gente enfrenta. Eu quero que você abra sua Bíblia aí agora em Samuel, 1 Samuel, capítulo 17. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia. Que eu acho que essa Bíblia aqui não tem 1 Samuel. Tem, achei. Tem aqui. Então, quero que você abra a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17, e segura aí, que daqui a pouco a gente já vai falar deles. A história que a gente vai analisar hoje é a história de um rapaz que era um pastor de ovelhas. Você aí não deve saber quem é ainda essa pessoa, mas o nome dele é Davi. E nessa parte da história que eu vou comentar com vocês, antes da gente ler o capítulo 17, eu vou explicar rapidamente aqui o capítulo 16 do livro de Samuel. E
o título do capítulo 16, você vai ver que basicamente ele diz: Samuel é enviado a Jessé. Né? Quando a gente começa a falar por aí, a gente vê toda aquela situação, né, que Saul não era mais um rei de acordo com o coração de Deus, né, que ele tinha cometido uns pecados aí, né, uns pecados bem, bem simples, né, nada que ofendesse 100% a Deus, digamos assim. E Deus decidiu e falou assim: olha, eu vou escolher um outro rei para governar. E nesse momento, Deus falou para Samuel e disse assim: olha, Samuel, vai lá na terra, na casa de Jessé, e que eu vou te mostrar quem é. Dentre os filhos dele tem uma pessoa lá que eu quero que seja o rei. E Samuel ali, ele já teve o primeiro desafio dele, porque ele falou assim para Deus: Senhor, mas isso vai ser impossível. Como é que eu vou fazer isso se o próprio Saul, se o Saul souber, ele vai mandar me matar, se eu fizer isso. Então, Senhor, como é que eu vou lá ungir outro rei sem Samuel saber, sem Saul saber? E aí, nessa hora Deus disse para ele: olha, você vai, Deus deu as instruções de como ele tinha que fazer, e aí ele foi. E quando ele chegou lá na casa de Jessé, ele disse: olha, a gente vai levar sacrifícios ao Senhor, e eu quero que você leve os seus filhos. Eles levaram os filhos dele, né? Jessé e a esposa levaram ali os seus filhos, e quando chegou lá na hora, Samuel viu Eliabe, né? Era o filho primogênito de Jessé. Eu pressuponho que, pela descrição da Bíblia e do espírito de profecia, ele era um homem aparentemente forte, né? Porque a Bíblia diz que ele já era um guerreiro nessa época. E quando Samuel olhou para Eliabe, ele disse: é esse, eu tenho certeza. Não tem como ser nenhum desses outros que está aqui. É esse. Só que aí, nesse momento, eu vou ler aqui o versículo para vocês. E exatamente nesse momento, ele disse o seguinte. O capítulo 16, verso 6. Diz assim: sucedeu-se que, entrando eles, viu Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Então ele viu, né, Eliabe, e falou assim: ó, é esse o cara. E então, porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes pela aparência, nem pela altura, porque este eu rejeitei. Porém, o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então aqui você vê que os padrões humanos são totalmente diferentes dos padrões de Deus. Imagina que você está indo buscar alguém para lutar uma batalha, para ser aquela pessoa que vai te liderar nos momentos difíceis. O que vai ser a primeira coisa que você vai levar em consideração na hora de escolher essa pessoa, né? Provavelmente você vai escolher a pessoa que tem maior porte mental, né? Maior porte físico, uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem facilidade para liderança, né? E é isso que Samuel fez ali e viu. Só que ele não entende que Deus pode transformar até mesmo aquele que é o menor deles, né? Aquele que aparentemente não tenha nenhuma capacidade para exercer aquela tarefa, mas somente com Deus ele pode vencer e superar esses problemas. E então, ali a história se segue. Ao final das contas, ele olha todos os filhos que estão ali na mesa e, de repente, ele diz o seguinte: olha, Jessé, esses que estão aqui são só esses os filhos que você tem? Não tem mais nenhum assim para olhar? E aí, nesse momento, ele disse assim: então, olha, eu tenho um pastor de ovelhas, né? Um outro filho que é o mais moço, é um pastor de ovelhas. Não, mas esse daí não pode ser esse cara, né? Você já viu os meus filhos mais fortes aqui, o pastor de ovelhas? Não, nem vou chamar para não, né? Mas aí Samuel falou: olha, chama ele, que eu quero ver também. E quando Davi chega ali, Deus fala para Samuel: olha, é esse é o ungido que eu escolhi. Então Samuel vai lá e unge Davi como o novo rei. Nessa história, a gente já percebe que desde o primeiro momento em que Samuel se encontra com Davi, né, e ele unge Davi como rei, a partir dali, o Espírito de Deus estava com Davi e tudo o que ele fazia, ele era bem sucedido. Então, a partir dali, Davi
já estava sendo ungido e abençoado por Deus. E aí agora eu peço que você volte para o capítulo que nós estávamos analisando no começo, o capítulo 17. E Samuel, ele já tinha escolhido Davi como rei, né? E após esse momento, o rei Saul já não era mais abençoado por Deus. A partir desse momento, o Espírito de Deus se retirou de Saul e ele começou a ser atormentado por um espírito maligno. E nesse momento, ele ficava transtornado e chegou quase à loucura quando o profeta Samuel disse para ele que Deus já tinha escolhido um outro rei, né? E aí, os magos, as pessoas que estavam lá, os escudeiros do rei, as pessoas disseram, olha, o rei está muito transtornado, a gente precisa fazer alguma coisa, senão Israel vai à beira da ruína. E aí, nesse momento, eles disseram assim, olha, a gente precisa de um músico. Para você ver como a música naquela época já tinha um poder de acalmar as pessoas, já tinha um poder religioso, né? Eles disseram, olha, a gente precisa de um músico bom para tocar, para poder o rei se acalmar, porque aí dessa maneira, quando ele tocar, né, aí o rei vai se acalmar, o espírito maligno vai sair dele. Só que tem um detalhe aí. Aí você vê a mão de Deus agindo, porque nessa época eles não disseram assim, olha, a gente precisa de um músico. Eles disseram assim, olha, uma ideia surgiu, a gente precisa de um músico que toque harpa. Gente, se a gente parar para analisar, naquela época de músicos, devia ter muitos instrumentos, né? Devia ter não só harpa, mas especificamente disseram, a gente precisa de uma pessoa que toque harpa. Aí, a partir daí, você já vê a mão de Deus agindo naquele que ele escolheu, né? Então, uma pessoa, diante de toda Israel, a pessoa se levanta e diz, olha, o filho de Jessé toca harpa. Diante de toda Israel ali, que devia ser pouca gente, né, que devia ter. Para ele se lembrar de Davi e falar assim, não, o filho de Jessé, ele toca harpa. E nesse momento, Davi vai lá e acalma o rei com a sua harpa, e ele acaba se tornando escudeiro do rei. Olha como Deus foi preparando todo o caminho de Davi para o desafio mais importante que ele teria que enfrentar. Nesse momento, o rei escolheu Davi como escudeiro por uma razão. Porque ele pensou assim, ele falou, olha, não é que deu certo? Quando Davi veio aqui e tocou a harpa dele, o espírito maligno saiu, funcionou. Eu quero ter esse cara por perto. Porque na hora, se esse espírito maligno sair, quer dizer, se ele voltar de novo, Davi já tem que estar por aqui, já por perto, para nada acontecer comigo, né? E aí ele tornou Davi escudeiro do rei. Mas só que Deus tinha dois propósitos para Davi, pelos quais ele tornou Davi um escudeiro do rei. Davi, ele ia precisar ser rei no futuro, afinal ele já tinha sido ungido por Deus, né, como rei. Mas como é que um pastor de ovelhas ia liderar uma nação inteira? Com quem melhor seria que ele aprendesse, senão o próprio rei de Israel? Esse era o primeiro propósito de Deus. Treinar Davi, ensinar Davi para que ele fosse um rei e para que ele conseguisse superar esse desafio, que afinal é um desafio, governar uma nação inteira, né? Ou seja, naquele momento ele poderia, ali estando com o rei, ele poderia analisar suas posturas, suas decisões, qual era o ambiente que o rei frequentava, como era o pensamento, as estratégias de guerra, tudo isso. Ele já estava ali aprendendo com o próprio rei de Israel. E o segundo propósito, o qual Deus fez Davi naquele momento escudeiro do rei, é que Israel estava prestes a iniciar uma guerra contra os filisteus, né? E Davi, ele não tinha nenhuma habilidade com relação a espadas, armaduras, flechas, lanças, afinal, ele era um pastor de ovelhas, né? É a mesma coisa que a gente chegar hoje para um fazendeiro e querer que ele seja um lutador. Isso pode ser que exista, mas é bem difícil. E ele não tinha o costume, ele nunca tinha ido numa guerra, ele nunca tinha ido batalhar, ao contrário dos irmãos, né? E nessa hora, mesmo sem Davi saber do desafio que ele estava enfrentando, Deus já tinha preparado todo o caminho para que Davi conseguisse vencer o maior desafio, na minha opinião, da sua vida.
ele entrou definitivamente num aprendizado para ser o rei de Israel, né? E a gente não pode deixar de falar que não só Deus tinha aquele plano para ele, mas Deus tinha um porquê escolher Davi para aquela missão. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, e além disso, depois de ele ter tido experiências na floresta, né, lá no pasto, com leões e ursos, ele se tornou forte e confiante em Deus. Ellen White vai dizer isso lá no livro Patriarcas e Profetas. E aqui no capítulo 17, ele vai mencionar o início da guerra, como ela se sucedeu. Né? E ali, no vale, se acampavam os filisteus e o povo de Israel estava acampando no seu local padrão. E quando eles foram se encontrar, tinha uma coisa diferente ali, naquele momento. Saiu do meio do arraial dos filisteus um rapaz chamado Golias, de Gade. E esse rapaz, ele tinha uma característica diferente dos outros, né? Ele era um gigante, somente isso, né? Ele era um gigante e ele começou a afrontar o exército de Deus. Falou assim: olha, não são vocês os filhos de Israel, que são liderados por Saul? Eu venho dos filisteus. Eu faço o seguinte, eu quero fazer uma proposta para vocês. A gente não faz nenhuma guerra aqui. Vamos encerrar a guerra. Só que a gente faz o seguinte, só chama um homem só, o melhor do seu exército, para lutar comigo, e eu vou lutar com ele. Se eu vencer e ferir esse cara e matar, vocês, israelitas, vão ser nossos escravos para sempre. Agora, se vocês vencerem, nós, filisteus, vamos ser seus escravos. Então, aí, a gente vê mais uma questão de desafios, né? A gente sabe que naquela época existia digamos, uma política de guerra que, se aquele povo, né, se acovardasse e fugisse da guerra, era uma vergonha tremenda para o resto da nação, né? E quando a gente vê essa questão, você se imagina frente a um desafio que você não tem opção. Você não tem uma opção. Ou você luta e ganha, ou você luta e perde, né? Só que aí é que estava a situação. Nesse momento, quando eles viram o tamanho daquele gigante, os israelitas disseram assim: olha, esse cara é um gigante. Ele veio para cá para amedrontar os filisteus, ou para amedrontar o povo de Israel. Ele está desafiando o nosso exército. Mas quem é que é louco de lutar com um cara desse? Quem, nos dias de hoje até, arriscaria sua própria pele, a sua vida, para lutar sabendo que ia perder, né? Frente a um desafio impossível lutar com um gigante naquela época. E nesse momento, você vê que eu não acredito em destino, em coincidências. Eu acredito que Deus faz cada coisa de acordo com a sua vontade. E nesse momento, Davi não estava lá, ele não estava lá junto com o exército, né? Ele estava em casa com o pai dele, e aí, de repente, o pai dele, bem nesse momento que Golias chegou lá, o pai dele falou assim: Davi, eu estou sem notícia da guerra, estou meio preocupado, faz o seguinte com seus irmãos, vai lá e leva essa comida aqui para eles, que eu vou, fala que eu que mandei, envia para o rei também uns presentes, e leva lá, por favor. Digo, por que Jessé não mandou ele um mês depois? Ou um mês antes, se ele tivesse preocupado? Tinha que ser justamente enquanto os israelitas estavam sofrendo aquele problema. Ellen White vai dizer no livro Patriarcas e Profetas que Jessé não sabia de notícias da guerra, mas ele também não sabia que um anjo estava conduzindo Davi para salvar o povo naquele momento. Então você imagina, já tinha um anjo ali preparando tudo para que Davi fosse lá e enfrentasse o gigante, né? E Davi chega lá no meio do exército e fala assim: olha, o que está acontecendo aqui? Ele pergunta para os irmãos dele, entrega a comida e fala: olha, eu queria saber o que está acontecendo, né? E aí Eliabe, aquele irmão que era
mais velho, né, o mais forte, o que já fazia parte do exército, assim como os outros irmãos, disseram assim, Davi, cara, na boa, o que você veio fazer aqui? De verdade? Sério, o que vai adiantar você saber isso aí, ou não? Disseram assim, a gente sabe que o seu coração é mau. Disseram isso para ele. A gente sabe que seu coração é mau. A gente sabe que você é presunçoso e você só veio aqui porque você é um curioso e quer ver como é que está a batalha. Né? E aí a gente tira mais uma lição para a nossa vida. Às vezes, algumas pessoas elas colocam empecilhos para que você não alcance os objetivos que Deus predestinou para você alcançar. Às vezes, o inimigo coloca alguns empecilhos para fazer com que você desista. E esse também faz parte do desafio que você tem que enfrentar. A sua confiança em Deus é parte do desafio que você tem que enfrentar. Para essas pessoas, às vezes tudo pode parecer impossível. Tudo pode parecer impossível. Mas para Deus não existe nada impossível. E naquele momento que Eliabe falou aquelas coisas ali para Davi, né, ele se esqueceu somente de uma coisa. Ele esqueceu que ele não poderia, de maneira alguma, ir contra aquele que Deus é a favor. E como é que você reagiria diante de uma situação dessas? Como é que você reagiria alguém falando assim para você, pô, sai daqui, olha, você é um pastor de ovelhas. Cadê as ovelhas que você está cuidando? Vai cuidar delas que você ganha mais. Como é que você reagiria? Eu vou te falar como é que Davi reagiu. Ele disse o seguinte, quem é esse filisteu incircunciso que ousa desafiar o exército do Deus vivo? Quem é esse cara? E Ellen White diz que Davi, ele não só ficou abismado com aquilo, mas ele ficou envergonhado por nenhum israelita se oferecer para ir lá lutar com o gigante. Ele ficou indignado e ficou também com vergonha daquela situação. Então, naquele momento, quando ele falou assim, olha, quem é esse filisteu incircunciso? Né? Mediante a vários dias ali, sendo que ninguém se prontificava para ir lutar com o gigante. Nesse momento, Saul, as pessoas que estavam ali, né, ouviram as palavras de Davi e decidiram levar ele lá perante o rei. Disseram, rei, tem um cara aqui, ninguém quer ir, mas tem um rapaz, um menino aqui que está dizendo que vai lutar com o gigante. Está dizendo que quem é esse incircunciso para desafiar o exército de Deus? Aí Saul disse, manda chamar esse cara que eu quero ver ele. E aí quando chegou lá, Ellen White diz que Saul teve certeza que ele estava perdido. Ela diz assim, cara, esse menino aqui, eu estou ferrado, porque ninguém do meu reino quer ir. Né? E só tem esse menino, mas já viu aquele ditado, se tem tu, vai tu mesmo, né? Então vamos, então você vai. Olha, você vai lutar com o gigante. E aí, nesse momento, Saul vai lá, pega a melhor armadura que ele tinha, pega o seu capacete, né, a sua espada, e a Bíblia diz que a armadura que ele colocou em cima de Davi, só a armadura, pesava 56 quilos. Então, para analisar. Eu acho que Davi nem devia ter 56 quilos, pela descrição da Bíblia. Eu não sei, mas eu acredito que seja assim. E aí, Ellen White continua contando a história com mais detalhes e diz que Davi foi lá, mas só que quando ele chegou na frente do vale onde ele ia ter que descer para lutar, ele deu meia volta e voltou. Porque ele viu que aquela armadura ele não poderia ir. Aí os filisteus disseram, ia vir um rapaz, mas ele acabou desistindo. Né? Não vai vir mais para cá. E aí, nesse momento, foi interessante que Davi voltou e falou, olha, desculpa, Saul, mas eu não posso lutar com isso aqui. Eu vou só em nome de Deus mesmo e seja o que Deus quiser. E aí ele desceu, ele tinha um riacho ali, ele pegou as 5 pedras, né, umas 5 pedras, e nesse momento eu vou dar para vocês aqui a descrição do que ele estava prestes a enfrentar. A Bíblia diz que Golias media 6 côvados e meio. Sabe o que isso quer dizer? 3 metros de altura. Então você imagina aí uma pessoa
de 3 metros de altura contra uma pessoa bem pequena, né? Que era de baixa estatura. Gabi, filha, vem cá, por favor. Vem cá. Vem aqui na frente, por favor. Eu vou mostrar para vocês um exemplo muito rápido e que ainda não vou estar sendo 100% fiel de como estava aquela situação naquele momento. Vocês estão vendo aqui minha filha, ela tem aproximadamente 1,5 m, é isso? 1,20 m, menor ainda. Eu tenho 1,70 m, eu sou só alguns centímetros menor do que ela. E vocês imaginam em uma disputa entre eu e ela, quem vocês acham que ia vencer? Qual é a resposta óbvia? Você fala, é impossível que uma pessoa desse tamanho vença uma pessoa desse tamanho. E olha que eu não tenho a estatura de Golias. Obrigado, filha, pode ir. E aí, nesse momento, eles viram exatamente dessa maneira. Só que vamos imaginar aí que Davi tivesse 1,5 m, né? Golias tinha o dobro do tamanho dele. E sem contar que ele era um guerreiro experiente. Ele era um guerreiro que já tinha manejo de espada, ele era muito forte. E o exército filisteu se garantia inteiro em cima dele. E mais um detalhe que vai fazer você entender qual era a estatura de Golias. A armadura que ele usava, ela era coberta de escamas, mas por dentro ela era revestida de bronze. Ellen White diz que era impossível que uma flecha atingisse e penetrasse a armadura. Era impossível que isso acontecesse. O capacete que ele usava também era de bronze, ou seja, era um capacete pesado e que não permitia que nada acertasse a sua cabeça. A lança que ele usava, ela pesava 7 quilos. Você já viu um saco de arroz de 5 quilos? É pesado, não é? Se você pegar com uma mão assim só. Agora imagina um saco de 5 quilos mais um saco de 2 quilos. Essa era a lança de Golias, segundo a Bíblia. Será que era um cara fraco, um cara que não tinha condições de vencer aquele pequenininho, né? E aí, no momento que Golias vê Davi, até mesmo para ele, aquilo ali era uma coisa impossível. Uma criança, um menino daquele tamanho, vencer uma pessoa de 3 metros, que é um guerreiro, que tem todo aquele equipamento, e um menino sem nenhum equipamento, sem nada. Mas, mais uma vez, Golias não sabia que é impossível derrotar aquele que Deus faz vencedor. É impossível. E naquele momento, é até engraçado, né? Golias chega e fala assim para Davi, você acha que eu sou o quê? Você está brincando comigo, né? Você acha que eu sou um cachorro para você vir para cima de mim com pau, com pedra, com funda, com... Ele falou, sabe o que eu vou fazer com você, seu moleque? Eu vou estraçalhar você e vou dar sua carne para que as aves comam. E aí, nesse momento, Davi chega também e devolve na mesma moeda e fala assim, você desafiou sabe quem? O exército do Deus vivo. E hoje, você vem para cima de mim com você vem para cima de mim com lança, armadura e espada. Eu, porém, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, aquele quem concede a vitória. Que coisa linda, né, gente? Imagina que coragem. Porque por mais que Deus esteja com ele, por mais que Deus estivesse com ele, ele tinha que ter a coragem dele próprio para fazer aquilo. Ele tinha que ter, imagina, gente, a cena. Todos os 2 exércitos, de um lado, aquele menino e um gigante enorme, e ele fala isso para o gigante. E nesse momento, é um detalhe que você vai ver no Patriarcas e Profetas, ela conta que exatamente nesse momento que ele disse isso, Golias entendeu que ele nem precisaria usar o seu capacete para poder vencer Davi. Ele tirou ali o capacete, porque o capacete naquela época, ele às vezes vinha com alguma coisa que impedia 100% da sua visão. Então ele falou, agora ele vai ver, nem preciso. Pegou e jogou o capacete. Nesse momento, Davi gira aquela funda e acerta a pedra. E a Bíblia diz que aquela pedra, ela não simplesmente bateu, ela atravessou o crânio de Golias.
E naquele momento que ela fez isso, Golias não caiu imediatamente no chão. Ele cambaleou para um lado, cambaleou para o outro. E nesse momento, o exército filisteu acreditava ainda assim que Golias ia balançar a cabeça, ia voltar e ia matar Davi. Mas de repente, ele cai para frente com a cabeça no chão. E ficou ali. Nesse momento, Davi vê aquela cena, se espanta e fala assim, eu não posso perder um segundo, essa é a minha chance. Pegou a espada do próprio Golias, com dificuldade, Ellen White menciona, levanta a espada e corta a cabeça do gigante, e mata o gigante. E com essa história, eu pergunto para você, existe alguma coisa impossível para Deus? Às vezes a gente olha na nossa vida e fala assim, Senhor, como eu vou enfrentar esse desafio? Que é um desafio que a solução é tão simples. Às vezes a gente pensa assim, meu Deus, como eu vou passar por essa situação tão difícil que eu estou passando? Só que a gente esquece de que, assim como foi com Davi, Deus pode de maneira miraculosa fazer alguma coisa por nós. Ele pode, se Ele quiser, Ele vai fazer. E muitas vezes a gente simplesmente não lembra disso. A gente tem a tendência a resolver os nossos problemas de acordo com o que a gente acha. Davi não poderia ter falado ali, olha, peraí, eu vou enfrentar Golias, então agora eu vou pensar numa estratégia aqui, eu tenho que usar uma flecha assim, porque aí, teoricamente, não tem como eu perder e ir lá lutar. Não, ele simplesmente confiou em Deus e foi. Será que nós estamos fazendo isso hoje? Eu tenho certeza que você que está assistindo a gente, você que está aqui também, presente, que você passa por dificuldades, que você passa por desafios. Isso eu tenho certeza, posso garantir. Mas esses desafios podem ser no seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, né? Mas eu quero te dizer uma coisa hoje. Com toda a certeza do mundo, Deus sempre foi, é e sempre será maior do que o seu problema. Feche seus olhos que nós vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado por tudo. Senhor, vimos aqui hoje que, assim como Davi, nós queremos ser corajosos, nós queremos ter fé em Ti, nós queremos confiar naquilo que Tu tens para nos oferecer. Nós queremos colocar os nossos planos na frente. Queremos que o Senhor conduza esses planos na nossa vida. Senhor, por favor, esteja com cada pessoa que está assistindo essa live. Nos abençoe neste novo ano que se inicia. Abençoe para que possamos, em tudo, confiar no Senhor. E jamais, jamais desistir. Nos ajuda, Senhor, a sermos cada dia melhores. E abençoa também toda a equipe que está aqui e todas as pessoas que estão nessa live. Tudo isso nós te pedimos não porque haja mérito em nós, mas no Teu nome. Amém. Quero desejar um excelente sábado para você, na companhia de Deus, e que Deus abençoe a sua casa e a sua família, e um excelente ano para você. Deus abençoe.